Olá, pessoal. Graças a Deus, nós temos depositado a nossa fé em Deus e Ele sempre nos responde. Às vezes, a Bíblia diz que para alguns, às vezes parece tardio, mas Deus, Ele sempre tem cuidado de cada um de nós. E no tempo certo, Ele nos livra, como diz o salmista, do laço do passarinheiro. Entra ano, sai ano, passam tempos, guerras, dificuldades, mas Deus, enquanto nós estamos vivendo o presente da vida, Deus sempre tem cuidado de cada um de nós. E Ele nos ama, assim quando Ele nos criou, a cada um aqui nessa terra, Ele nos fortaleceu para caminharmos de uma forma correta. É que às vezes o ser humano, ele procura muitos caminhos, e tem uns, meus amados irmãos, que eles não procuram muitos caminhos. A vida se torna tão difícil para eles que eles acabam indo para o caminho do mal. Mas muitos, meus irmãos, são resgatados para fazer o bem. A palavra de hoje se encontra em João, o Evangelho de João, segundo João, né? Escrito por João. E a palavra de Deus diz, no capítulo 5, que Jesus vai até Jerusalém, seguido pelos seus discípulos. Não era só os 12, tá? Tinha outros discípulos. E ele vai a Jerusalém. E ali existia um tanque chamado Betesda. E sempre quando as águas se agitavam, as pessoas pulavam, né, naquelas águas do tanque para serem curadas. E havia um homem ali que já tinha muito tempo que estava doente, enfermo. E Jesus cura esse homem. E esse dia, em Jerusalém, era um dia de sábado. E nós sabemos que o sábado é algo muito importante para toda a nação judaica. E o que acontece, meus amados irmãos? Os judeus ficaram chateados porque Jesus pediu que aquele homem que fora curado pegasse a sua cama, o seu leito e levantasse e fosse. E os judeus ficaram muito irados e aí começa uma discussão com Jesus. E Jesus começa a dizer que ele faz as obras do Pai dele. E quando chega no capítulo 24, no versículo 24, Jesus diz assim, de João capítulo 5. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que coisa linda, né, meus irmãos? Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação.
Aqui é algo muito profundo, meus irmãos. Eu queria dizer que Jesus começa a dizer em verdade, né? Eu afirmo que não tem, como se fosse assim, não tem escapatória. Mas o que chama a atenção aqui, que os judeus estavam tão perturbando ele, aqueles que eram contra, né? A verdade que ele tinha curado aquele homem, que ele começa a dizer, olha, e é onde eu queria chegar, sobre a prática do bem. Jesus estava falando aqui que as pessoas estavam mortas espiritualmente. Porque você vê, aqui não, quando nós estamos vivendo aqui nessa terra, o que é errado se tornou certo e o que é certo se tornou errado. As pessoas vivem assim dessa forma hoje em dia. Mas aqueles que creem na verdade sabem que não é assim. Porque aqui neste mundo, na verdade, por exemplo, se eu tenho um trabalho e eu chego atrasado, o patrão não vai gostar. Eu tenho que chegar no horário do trabalho. E eu tenho que sair na hora que é necessário sair do trabalho. Se eu faço uma compra em um cartão, ou se eu faço uma compra, eu tenho que pagar por aquela conta. Se eu marco com alguém, eu tenho que cumprir aquele horário. O que eu quero dizer é que aqui nesta terra, nós não podemos viver dissolutamente, infelizmente, ou felizmente. Existem regras. Então Jesus, quando fala com aqueles homens que era um dia de sábado, e ele fala, olha gente, o Filho do Homem ele tem poder para curar qualquer dia, até o dia de sábado. E volta a dizer, quando Jesus vem dizendo que, olha, aqueles que praticam o bem, que procuram mandar correto com a sua vida, é esses que estarão no reino celestial. Meus irmãos, nós precisamos praticar o bem diante da presença de Deus, diante dos homens. É como eu já falei em alguns textos, não quer dizer que nós temos que ser uma marionete, um fantoche, que nós temos que ser uma pessoa, tudo aceita. Não, o servo de Deus, ele tem que ser prudente, não é verdade? Como a serpente, manso como o pombo, mas ele tem que praticar os atos de justiça, ser uma pessoa do bem. É fácil às vezes ser do bem? Não. Quando aquela pessoa te calunia, quando a pessoa vem com piadas de mau gosto contra você, quando a pessoa fala coisas que não deveria falar para te deixar chateado, a gente tem que continuar forte, alicerçado na palavra de Deus. Porque imagina só quantas vezes Pedro, Tiago, os outros discípulos foram desafiados em fazer as coisas erradas. Só que, com certeza, eles já estavam entranhados da palavra de Deus e permaneceram fiéis. Eu quero dizer algo muito importante, irmãos, que ele diz assim, os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E ele estava falando para aquelas pessoas também que estavam em vida ali, que estavam espiritualmente mortas. Porque infelizmente eram os sacerdotes, né, os fariseus, os saduceus. Eles estavam mortos porque eles preferiam que o rapaz, naquele momento que foi curado, não fosse curado, que a cama não fosse levantada daquele local e levasse. Não, estavam brigando por causa do sábado. Então a mente deles, estão entendendo, irmãos? A mente deles estavam fechadas para a palavra de Deus, para aquilo que é bom. Então Jesus chega para eles e fala assim, olha rapaz, a prática do bem incomoda vocês? Não é assim? Muitas das vezes as pessoas, meu irmão, se incomodam com você porque você pratica o bem. Você procura andar correto. Você procura dar palavras de ânimo para a pessoa, não palavras de maldição. Não é verdade?
E as pessoas não compreendem isso. Mas o Espírito Santo que habita na vida da pessoa faz com que ela pratique o bem. Às vezes, a nossa inclinação, meu irmão, já é má, mas nós procuramos fazer o bem. É igual a minha esposa fala assim: você não é calmo, Rafael, mas você é uma pessoa que se controla. Não existe ninguém calmo nessa terra. Existem pessoas que se controlam. Assim é a prática do bem e do mal. Eu pratico o bem porque é necessário para vencer nesta terra. Agora a Bíblia diz assim, Jesus está dizendo assim, o próprio Jesus disse: e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. A condenação, irmão, a gente acha que as pessoas vão queimar no fogo do inferno a vida inteira. Não é. A condenação é o quê? Infelizmente, para aqueles que creem, não entrarão no reino celestial. Isso que Jesus está dizendo aqui. Quem faz o bem vai entrar no reino dos céus. Quem faz o mal, infelizmente, não vai entrar. Quando a cidade santa descer, a Nova Jerusalém, que diz lá em Apocalipse, os que fizeram o bem, muitos vão estar aqui nessa terra renovada. Vão morar com o Criador. É o que a Bíblia diz. E essas coisas, irmãos, é igual quando a gente pega um ônibus. Você confia no motorista. E essas coisas, então, é para quem crê. Você confia no motorista que ele vai te levar em qualquer lugar e vai dar tudo certo, não é verdade? Então, a palavra de Deus tem que existir a prática do bem. Jesus disse assim: a árvore, o ser humano é conhecido pelos frutos. A árvore é conhecida pelos frutos. O ser humano é conhecido pelos frutos. Se a pessoa diz que faz o bem, Jesus estava falando dos judeus, agora eu falo para nós aqui que estamos aqui agora nesse momento. Se a pessoa diz que faz o bem, mas ela vive caluniando, vive com palavrinha errada diante das outras pessoas, fofocando, fazendo mentiras, intrigas, essa pessoa não vai entrar no reino dos céus, ela tem que mudar, ela tem que ter, assim como Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E nascer de novo, irmãos, consiste na prática de fazer o bem. Jesus estava dizendo isso tudo para dizer uma única coisa. Jesus estava dizendo, meus irmãos, sobre o juízo final, que haveria um juízo final e que haverá agora para nós um juízo final. E como quando eu era bem novo, as pessoas falavam para mim compreender, olha, vai passar numa tela. É só uma forma de falar, mas vai passar numa tela tudo que você fez durante a sua vida. Bem e mal. E ali você vai ser condenado ou você vai ter a vida eterna. Então é isso aí, meus irmãos. A palavra de Deus, ela veio para nos ensinar, mesmo que está adulterada a palavra de Deus. Tem muita coisa da Bíblia que está adulterada, mas tem muita coisa que Jesus falou. E nós sabemos que a prática do bem nos faz alcançar uma vida com Deus. Num mundo tão violento, num mundo tão difícil, num mundo tão corriqueiro, num mundo que as pessoas, uma quer ser melhor do que a outra, uma quer mostrar que é melhor do que a outra, ainda existe a prática do bem. O juízo final definirá isso. A gente pensa que é só os cristãos que vão ser salvos, mas tem muita gente que está fazendo muita coisa boa aí, meus irmãos. Às vezes tem pessoas que se afastaram do evangelho, mas ela ainda tem a sede dentro do coração. É bom que não se afaste, que permaneça, que esteja junto. Lá no céu, como dizem, é verdade, nós vamos ter muitas das vezes nós vamos ver muitas pessoas que a gente nem imaginaria que vai estar lá, mas ela vai estar lá. Então, meus amados irmãos, Jesus vem questionando ali em Jerusalém aqueles judeus
que falam, poxa, vocês estão preocupados com o sábado e estão preocupados com a cama do rapaz e não estão nem preocupados que esse rapaz ficou 30 e poucos anos em cima de um leito. Vocês não estão preocupados que ele foi curado, mas vocês estão preocupados com diretriz, com sábado. Vocês estão preocupados que ele pegou a cama dele no dia de sábado e carregou. Mas vocês não estão preocupados em se alegrar, em ficar feliz que esse rapaz estava perdido e foi achado. Que ele se levantou, que teve uma nova vida. Assim, meus irmãos, no dia de hoje tem muita gente que o outro fala, dá o testemunho na igreja, olha, eu consegui comprar minha casa, olha, eu consegui comprar um carro, olha, eu consegui pagar minhas dívidas. E os outros nem dão glória a Deus. Por quê? Ainda está morto espiritualmente. Não é verdade? É o que aconteceu aqui. Eles não conseguiam dar glórias a Deus porque o rapaz foi curado, mas ficaram perturbando Jesus com aquilo que eles estavam dizendo ali. Então, meus irmãos, que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e saber que uma grande bênção é quando muitas vezes a gente não deixa de fazer o bem. Que o bem vem estar sempre focado na sua mente. Que olha, quem faz o bem, meus irmãos, ajunta brasas vivas sobre a cabeça. Quer juntar brasas vivas sobre a sua cabeça? Então faça o bem. Não diz lá? Faça o bem sem olhar a quem. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus possa te fortalecer em tudo que você fizer, que você seja uma bênção. No nome de Jesus, fica na paz e fique com Deus.